Aqui no canal No Mordo Minha Língua, existe um quadro que é o Mordo Minha Língua, existe outro quadro que é as Células Criativas e hoje é a estreia de outro quadro. Esse se chama Escaletando. Por que Escaletando? Vou explicar o que é Escaletando desde o começo. Né? Escaletando, o que acontece? Dentro do audiovisual, existem algumas etapas, que é, primeiro existe storyline, que é uma história em 3 linhas, né? Uma história curta, mas com começo, meio e fim. Existe o argumento, depois que a gente escreve o argumento, existe a escaleta, é o cabeçalho da cena e uma descrição daquela cena. E depois da escaleta é o roteiro. Escaletar é a gente pegar uma obra que a gente tem como referência e a gente analisa cena por cena. A gente escreve o cabeçalho da cena, escreve a descrição da cena e o que acontece nessa cena. E aí, estudando cena por cena desse episódio ou filme, a gente entende como ele funciona. Isso acontece muito em episódios pilotos, né? Você pega o piloto, sei lá, do Sopranos, pega o piloto do Mad Men, ou pega o piloto do Sob Pressão. Com esses episódios a gente entende como que a construção daquele episódio aconteceu pra gente ter como referência na construção do nosso piloto ou do nosso filme. Esse quadro Escaletando, eu vou pegar episódios completos de séries ou filmes. Espero que o YouTube não dê o bloco nesses episódios. Bloqueia, bloqueia! 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 Escaletando. Porque como eu vou falar do episódio inteiro, ele tem spoilers e eu utilizo imagens que não são minhas, né? Então eu não sei o que vai acontecer. Esse quadro, ele pode ter uma vida longa, se ele tiver bastante view e você curtir, ou ele pode ter uma vida curta, porque ele pode ter vários blocos e aí o YouTube pode querer até cancelar o canal. Meu canal, ele não vai voltar. Não tem como, eu já fiz de tudo pra ele voltar, não vai voltar. Não é porque eu não tenho os direitos de imagem. Vamos ver o que acontece, não é mesmo? Ele pode ter uma vida longa, pode ter uma vida curta. O interessante, nos comentários, se vocês quiserem dizer que série a gente pode comentar, ou analisar, ou filme. Nesse primeiro episódio, eu quero falar sobre o quê? O Seinfeld. Vou pegar um episódio do Seinfeld e analisar ele. O primeiro episódio do Mordo Minha Língua, eu falei sobre o WandaVision. E no WandaVision, eu conversei sobre o que é a estrutura de um sitcom. Está aqui nos cards esse episódio do WandaVision. Eu falei sobre o que é um sitcom. É uma ligação direta, né? Quando eu pensei no WandaVision, eu falei, pô, eu podia fazer o primeiro Escaletando do Seinfeld. Ah, o episódio do Seinfeld é a aposta. Esse episódio do Seinfeld é o The Contest, que ele é o 11º episódio da 4ª temporada. É um episódio, ele tem 23 minutos. Ele é um sitcom. Para quem não conhece Seinfeld. Então vamos lá. Essa primeira cena do Seinfeld acontece no clube. Grande parte dos episódios do Seinfeld sempre teve isso. Porque o personagem do Seinfeld, ele utiliza o nome dele, que é o Jerry Seinfeld, dentro da série. Ele usa o próprio nome. E ele é um comediante de stand-up. E ele levou isso pra série, sendo um comediante de stand-up. E todo episódio da série, ele sempre fala o tema do episódio no stand-up. Então, mais ou menos, você já percebe sobre o que ele vai falar aquele episódio, porque ele fala do tema. E o tema desse episódio é o sexo, né? Que ele tá falando da mãe dele e tal, dos pais dele. E aí, então, a cena 1 é interna do clube de stand-up. E ele faz episódio sobre sexo. A cena 2 é no restaurante. Que esse restaurante eles sempre se encontram. E é de praxe, que é uma série que fala sobre o nada, né? Então esses personagens, como eles sempre começam falando sobre o nada. A série é sobre o nada. E para quem não conhece o Seinfeld, nós temos o personagem que já apareceu antes, que é o Seinfeld, né? Aqui nós temos o Kramer e aqui na frente deles está a Elaine. Eles são os personagens principais da série, junto com o George Constanza. Cada personagem da série, ele tem uma característica diferente. No WandaVision, eu falei do livro Os Outros Personagens da Comédia, do Scott Sedita. Até comentei lá, falando que existe alguns tipos de personagem que é o inteligente racional, o perdedor amável, o neurótico, o burro, o megero, né? O devorador de homens, o sedutor, na verdade, né? Materialista e aquele personagem que vive no seu próprio mundo. E alguns desses personagens estão aqui. Elaine é um pouco neurótica, todos eles são inteligentes, racionais a seu modo, né? A Elaine e até o Jerry também é um pouco neurótico, né? Eles são materialistas. E o Kramer, personagem legal que ele vive no seu próprio mundo, ele é excêntrico. Claro que os personagens eles têm características diferentes para serem utilizados durante a série. E eles começam o episódio falando sobre o nada. E aí chega
o George, que é o outro personagem. Esse é um dos personagens, eles são os mais queridos, assim, da série. As características do personagem do George, que ele é o loser, né? Ele é considerado o loser, o neurótico, aquele cara preguiçoso, que ele quase sempre se dá mal, né? E é mentiroso pra caramba. E é esse personagem, assim, que o pessoal mais gosta, ele e o Kramer. E aqui, que é a cena 2, que é essa cena do restaurante, onde os 4 personagens principais estão, ele começa a contar o caso da mãe dele que pegou ele se masturbando em casa. Ele se masturbando em casa e a mãe dele caiu e machucou as costas. Por que ele tá falando isso no começo do episódio? Porque esse começo do episódio, ele abre um dos 3 elementos que fazem parte da estrutura do sitcom, que é a exposição. Das 3 partes tem a exposição, complicação e resolução. Na primeira cena, o Jerry já falou sobre o tema e aqui eles vão começar a exposição sobre o tema, que é sobre a masturbação. Aqui, como era para TV aberta, nos Estados Unidos, eles não tocam no assunto do sexo, a palavra masturbação. Aqui, na exposição, logo depois ele fala que ele nunca mais vai fazer isso, né? Que é se masturbar. E aí todo mundo duvida, até parece que você não vai fazer, né? E eles apostam que essa é a exposição, né? O que o episódio vai falar? Sobre essa aposta dele, que os 4 vão apostar, aquele personagem que fizer aquilo, perde. E eles apostam $100. E a Elaine aposta $150, porque é uma questão de gênero aí, né? Essa cena acontece aos 4 minutos. A exposição acontece aos 4 minutos, de 23. Então ele é muito rápido. E numa comédia de situação, a gente sabe que é lógico que vai dar errado. Porque a graça da comédia de situação, o legal é dar errado, né? É isso que tira a graça. Essa é uma cena de introdução. A cena de introdução é para o espectador saber onde é aquela cena, que é a cena do apartamento onde o Seinfeld mora, né? Isso acontece muito em séries de televisão, né? Em sitcom, não apenas em sitcom. É você introduzir onde a casa está, onde a história está acontecendo, para o espectador não ficar perdido. Por exemplo, quando coloca, logo depois do clube do Seinfeld, aparece a fachada do restaurante que se chama Restaurante. Que é o lugar onde o Seinfeld e ele sempre se encontram, né? E aí, depois da exposição, precisa desenvolver essa história, onde tem a complicação dessa história, que é a segunda parte. Como se fosse o segundo ato de uma história, né? O George dá um dado interessante de fala da mãe dele, continua tocando no assunto da mãe dele, que a mãe dele está no hospital e ela fala que ele precisa de um psiquiatra. Para se tornar a cena mais corriqueira, o Jerry está no apartamento dele comendo. Essa é uma coisa que sempre acontece no Seinfeld, que é a gente chegando e saindo do apartamento dele, e a Elaine chegando, ele abre a porta, é uma coisa comum, que em todo episódio isso acontece. A série, basicamente, eles conversando, né? Dentro do apartamento. E Kramer, que é o cara onde traz um complicador pro episódio, né? Cada cena, ela tem uma função, e não pode esquecer disso. E a cena do restaurante era interessante para mostrar a exposição do episódio, e essa já começa a complicação do episódio. Que aí o Kramer fala que tem uma mulher nua no prédio vizinho. E é onde os caras ficam malucos, né? A cara do Kramer é muito bacana, cara. Ele olha, sai e fecha a porta. Aí você já imagina o que o cara vai fazer. Enquanto os caras ficam paralisados, a Elaine chega, tira o barato dos caras, porque fala que vai ser a coisa mais fácil de se ganhar. E aí quando... O Kramer, como eles falaram da cena do restaurante, ele fala que ele tá fora da aposta. A Elaine nos segura, cara, que ela quer rir. E em 6 minutos de episódio, o Kramer já tá livre. Mas é claro que o Kramer livre da aposta vai ser bacana para trabalhar o roteiro no resto do episódio. E a Elaine tá toda sem si. Corta pro hospital, que é a próxima cena, a introdução do hospital, e aí ele conversando com a mãe. A mãe dando um crau nele pelo que aconteceu. E é lógico que precisa complicar a vida dele. A gente vai perceber que em cada personagem segue uma linha diferente. Cada personagem do episódio ele vai ter o seu próprio complicador. Uma coisa interessante que se falou aqui no quarto do Seinfeld é um encontro que ele terá com a mulher que ela é virgem, né? Lógico que esse começo do episódio fala sobre sexo. Esse é o complicador do Jerry. E a Elaine terá o seu complicador. E no hospital, o que eles trabalham? A discussão entre os pais é uma coisa constante também no George. Ele discutir com os pais dele. E aí do lado é a hora do banho
da personagem, que ela nem aparece no episódio. Mas é a hora do banho dela. E como tá contra a luz e só a silhueta, é uma comédia. Como é a comédia, é diretamente a forma do George ficar maluco, né? Nessa cena. As mulheres não percebem o que está acontecendo com ele. E é da onde que vem a graça, né? Your cousin Shelly is talking to you. E aí vem o complicador da Elaine. A Elaine vai começar a fazer aeróbica, né? E na aeróbica está o John F. Kennedy Jr., o John, na academia. Essa personagem que trabalha na academia, ela tá ali para conversar com ela. É uma personagem criada apenas para isso, para explicar a cena dela. E aí a próxima cena, a cena 10, é a interna do Jerry beijando a Marla. E aí, por causa da aposta, é lógico que tá tudo bem. Ela, quando eles estão se beijando, fala que ela tá tudo bem com ele. Por ele não chegar, eles não transarem, né? E pra ele tá tudo bem. É claro que é por causa da aposta, né? Essa é a bacana dele. Então você percebe que cada personagem seguiu uma linha diferente. E aí sempre corta para uma sequência, que é o apartamento do Jerry. Cada um dos personagens se revirando, né? O Jerry, o George e a Elaine não conseguindo dormir. E aí vem a graça, que é o Kramer sossegado. E aí esse é o fim do primeiro ato. Pensando que na TV, nesse tipo de episódio, existem 2 atos, né? Que é o ato 1 e o ato 2. Na sitcom, que são de 22 minutos. Ao 10º minuto do episódio acaba. E é um jeito bacana de fechar o ato, né? Que são os 3 se revirando na cama. Quando fecha o ato, geralmente ele tem um intervalo para TV aberta, né? Ou TV fechada também tem um intervalo. E aí é claro que quando termina o segundo ato, as coisas irão se complicar ainda mais. Cena 16, é a interna do apartamento de Jerry. E o Kramer entra todo alegre dizendo bom dia e tal, e eles estão conversando sobre a mulher nua do outro lado da rua. Que continua, essa é uma coisa recorrente nos episódios do Seinfeld. Ser chamado de mestre do meu domínio, quando eles não fazem aquilo que é se masturbar, né? Que eles não, como eu falei antes, eles não poderiam falar. E o legal também é que eles estão cada vez mais irritados durante os episódios. Eles ficam cada vez mais irritados. Todos eles. Primeiro entra o que é importante também, o Kramer falando sobre a mulher nua do outro lado da rua, que ele vai observá-la. E na cena seguinte mostra o George conversando sobre a enfermeira com a esponja. Nota-se que são lugares diferentes, né? São cenários diferentes, para a história ficar mais dinâmica, não acontecer no mesmo local. Essa é a reunião dos 3 personagens que ainda estão dentro da aposta, cada um contando o seu ponto de vista até agora, relembrando pra gente o que eles fizeram e colocando o ponto de vista do personagem sobre a situação. Cada um expôs a sua situação nesse segundo ato. E aí é onde as coisas irão complicar. O George tinha falado que tinha um horário certo pro banho, até acontecer a cena. E aí a ironia da cena é falar que ela está com fome. A cena termina com essa ironia, né? Dela falando pra mãe aguentar, mas na verdade quem precisa aguentar é ele, né? Lá vai a Elaine no clube. Kramer está fascinado com a mulher do lado. E o Jerry, lógico, da mesma forma que terminou o ato, o George, você não sabe o que está acontecendo com ele porque ele está olhando pro teto. O Jerry está apavorado. O Kramer está dormindo igual criança. E a Elaine também, que é a piada final. E aí, a cena 30, né, que é a interna do apartamento do Jerry, eles estão super irritados.
essa construção do episódio é da onde que vem a graça também. Que eles vão se irritando porque eles não estão fazendo aquilo. E aí chegam a brigar. Sempre pensando na construção do episódio de que as coisas precisam evoluir. Os personagens não podem começar e acabar da mesma forma. A Elaine está fora da aposta. É o John, né? Ela pensando na bunda do John, saiu da aposta. Cada personagem, os episódios numa sitcom, eles não mudam as características dele, mas eles evoluem o pensamento dele. Do que acontece, o pensamento não, né? Mas o que acontece com ele dentro do episódio. E aí é onde a complicação se encaminha para a resolução. Que já aos 20 minutos é onde entra para a resolução do episódio, onde a Marla e o Jerry. Esse é um momento que é bem bacana do roteiro, que é onde o Jerry vai contar para Marla, em vez de rever essa cena, não, cortou para Elaine aflita, que ela tá esperando o John, olhando no relógio, que é o clichê de esperar alguém olhar no relógio, né? E aí volta para a cena do Jerry, já depois que ele contou. A gente não precisa assistir tudo, né? Porque a gente já entende o que está acontecendo. Então a gente não precisava ver essa cena dele contando para ela. A gente já sabe disso. E aí quando volta, até tem o símbolo dela olhando pro relógio que o tempo passou, que é o tempo do Jerry contar essa história. E a Marla fica puta da aposta. E ela sai chorando, triste. E ele vai ver a mulher nua do outro lado da rua. Na cena seguinte, que é a cena 35, no apartamento do Jerry, que o Jerry e a Elaine contam o que aconteceu, e o George chega falando que era o encontro, né, da Elaine com o John. E aí o John ficou com a Marla, porque como o John F. Kennedy ele era uma pessoa real, ele não aparece no episódio, só é citado no episódio, né? Ele não aparece como ator. E é interessante que no final dessa cena, durante o episódio, eu acho que 2 ou 3 vezes se fala da personagem que está nua do outro lado da rua. E no começo é o Kramer que avisa que existe essa mulher do outro lado da rua. E na resolução, eles olhando pela janela, quem está no apartamento da mulher nua? O Kramer. O Kramer geralmente se dá bem, né? Nos episódios. Todo mundo dormindo sossegado. Não importa quem ganhou a aposta. O Kramer com a personagem e a Marla. Oh, John, that was wonderful. E termina com a Marla deitada com o John. E aí a resolução. Exatamente, não importa quem ganhou ou perdeu a aposta. O importante é que nessa estrutura de disposição, complicação e resolução é tirar a graça disso. Seinfeld é considerada uma das maiores séries já feitas na história da TV americana. Eles revolucionaram a comédia por tratar sobre o nada. Os episódios não tratam de coisas grandiosas ou coisas complicadas que vão se levando de episódio a episódio. Como é uma série que fala sobre o nada, ele fala sobre o cotidiano, como o começo do episódio. Bom, isso foi o primeiro Escaletando. Espero que vocês tenham gostado de falar cena a cena e a importância da construção, onde as coisas evoluem dentro de um episódio. Nesse caso, o Seinfeld. Essa análise de cena a cena. Para quem quer escrever sitcom, eu acho que é interessante vocês fazerem isso, pegar um sitcom que vocês acham como referência e escaletar ele, cena a cena, e entender por que aquela cena existe. Como que aquela cena foi construída. Como esse é o primeiro Escaletando, eu espero que os outros episódios sejam cada vez melhores. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Não esquece de dar o joinha, inscreva-se no canal se você não é inscrito, né? Ativa o sininho para você ficar sabendo das notificações e até o próximo Escaletando.